não, Deus é fiel. Deus é aquele que sabe o de hoje, sabe amanhã e sabe eternamente. Por isso Ele criou uma família e estabeleceu as regras para que essa família perdure por muitos e muitos anos. Se cada um de nós cultivarmos aquilo que Deus tem nos entregado, porque isso também, irmãos, nós somos despenseiros do Senhor, e Ele, com a sua misericórdia e bondade, nos entregou. Aí a Bíblia diz assim, ó, aquele que encontra uma mulher alcançou a benevolência do Senhor. Aquele que encontra uma esposa alcançou a benevolência do Senhor. Então, meus irmãos, nós, como igreja do Senhor, não podemos compactuar, não podemos de forma nenhuma aceitar a situação que estamos vivendo. Quem quiser viver lá fora, assim viva, mas a igreja de Cristo tem que viver da maneira que Deus estabeleceu na sua palavra, vivendo dessa forma, dessa maneira, porque a criação humana, ela falha. É por isso que muitas vezes as famílias, que muitas vezes são criadas, são edificadas por aí, sem o fundamento da palavra de Deus, e não buscam se firmarem dentro daquilo que a palavra de Deus ensina, logo termina-se, muitas delas até se destruindo. Tem muitas que perduram. Por quê? Porque também cultivam os ensinamentos da palavra do Senhor. Também agora vem dentro da família, entra agora os filhos, porque os filhos são o quê? São dádivas, são bênçãos, são algo que o Senhor coloca nas nossas mãos para que cuidemos, sabendo que eles não são nossos, eles são do Senhor. O que nós precisamos e temos que fazer é cuidar deles com todo mimo, com todo zelo, cuidando conforme a Bíblia também nos ensina, ensinando a criança o caminho que deve andar, a maneira que ela deve se portar, para que todos os dias da nossa vida elas possam então estarem fazendo coisas que agradam a nós e que agradam a Deus. Então as famílias, as crianças, os filhos são as bênçãos. E essas bênçãos são para quê? Para a ampliação da família. Essas crianças, ou essas dádivas de Deus, são também o quê? Para a perpetuação da nossa descendência. Porque um dia nós vamos, mas a nossa descendência continua, mostrando, fazendo aquilo que Deus determinou para cada uma das nossas vidas. Então é isso aí, elas vão vivendo através das gerações, de geração em geração, a nossa família vai perdurando, os nossos filhos e assim os filhos deles e assim sucessivamente. Mas para isso, precisamos entender, dentro de todos esses textos, essas coisas, precisamos entender que todos nós temos papéis necessários para termos uma família abençoada, para termos uma família bem edificada, para termos uma família na presença do Senhor, para termos uma família estruturada, para que possamos viver muitos e muitos dias gozando daquilo que Deus tem preparado para cada um dos seus. Mas para esses papéis, são papéis e responsabilidades individuais de cada um, e às vezes não atentamos muito para essas determinadas coisas. Primeiro, papel do marido. Papel do marido, a Bíblia nos fala que o marido ele é a cabeça da mulher, é a cabeça da família. Não quer dizer que ele é o mandão, não. Cabeça é algo que governa. Porém, não é determinando tudo, não é apenas, não é como diz assim. Não, esqueci uma palavra agora, daqui a pouco eu lembro. Então, mas ele está com a posição dele é de liderar. Uma das posições dele é liderar a família, mas liderar como? Com amor, com respeito, com dedicação, com hombridade. Então, isso é um dos papéis do marido. Outro papel do marido é cuidar. Não é só dizer determinar as coisas, ele tem que cuidar dela. Aquele que cuida. Tem um ditado popular que diz: aquele que ama, cuida. E se você ama a sua esposa, se você tem a sua família e tem amor por ela, a obrigação do marido é cuidar dessa família, cuidar da sua esposa, cuidar da família, proteger essa família. A Bíblia diz: vós maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. De que forma foi, irmãos, que Cristo amou a igreja? Porque a Bíblia diz que ele a si mesmo, ele se entregou. Ele se entregou a sua vida pela sua igreja.
Assim ele está dizendo: vós maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e ele foi preciso ele dar a vida, ele deu a vida. Assim também todos os maridos devem amar as suas esposas e cuidar delas, proteger elas, se possível, com a sua própria vida. Proteger e prover também o bem-estar, ensinando essa família a viver como uma verdadeira família determinada por Deus. Prover todas as coisas, isso é uma das tarefas do marido. Prover a sua casa, prover a família, prover todos os bens, tudo que for necessário para que aquela família tenha um bem-estar. Essa é são as obrigações do marido. Mas a esposa também tem obrigações. E precisa cada um se colocar cuidando da sua parte. Se cada um fizer a sua parte, não pesa para ninguém. E todos andam juntos. Aí nós vemos a esposa. Qual o papel da esposa? Um dos papéis da esposa é incentivar o seu marido. Fazer algo para que ele seja motivado, para que ele possa cuidar, fazer todas essas coisas que conforme foi falado aqui para a sua família. É apoiar ele nas suas decisões, é cuidar do lar, motivar o seu esposo. Porque às vezes, irmãos, tem muitas mulheres que não fazem nada, que dê motivo ao seu esposo de fazer o melhor. Não estou dizendo que aqui na Curitiba tem não, mas na Bahia tem. Então um dos papéis da mulher é incentivar o esposo, mas também dar motivos a ele para fazer tudo. Porque o homem, irmãos, o homem é um ser que ele é motivado por isso ou por aquilo. E se não tiver motivação, ele se aquieta. E nós precisamos, isso é o papel da mulher, incentivar o marido para que ele tenha motivo suficiente. Porque eu vou trabalhar, porque eu preciso fazer isso para a minha família, para dar o melhor, para dar aos meus filhos, tem isso, precisa disso, precisa daquilo. São coisas, e que a mulher tem o papel de fazer com que esse marido sinta essa vontade de fazer tudo isso em prol da sua família. Mas também agora vem o papel dos filhos. E o que é? Serem submissos aos nossos pais. É obedecer aos nossos pais, serem obedientes no Senhor, cuidando de guardar tudo que os seus pais têm me ensinado. Porque, irmãos, os filhos, por exemplo, vocês filhos, pais, todos nós somos filhos, né? Mas lembre-se que os pais, principalmente a juventude, as crianças, os mais novos, lembre que os seus pais, eles nunca vão querer algo que machuque, que prejudique, que atrapalhe vocês. Mesmo que às vezes vocês não entendam o trabalhar, o agir dos pais no momento, mas tudo em benefício das suas vidas. Porque os seus pais são os seus melhores amigos. Os seus pais são aqueles que lutam de todas as formas, lutarão com unhas e dentes para lhe ver bem, para lhe ver feliz, para lhe ver alegre. Portanto, honrem, faça tudo isso para dar honra aos seus pais. E aqueles que assim fazem, têm promessa de Deus. Porque a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa do Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe. E para honrar o pai é o quê? Fazer tudo que agrada a ele, fazer as coisas para que ele não venha se entristecer com algo que você faz. Isso é você honrar ao seu pai. Porque quando você faz alguma coisa que louva, que as pessoas até olham e observam e gostam daquilo, e dizem: olha, rapaz, você viu a filha de fulano de tal? Que exemplo de criatura, que pessoa que anda assim, que faz isso. Então isso é o quê? É dando honra aos seus pais. E isso o Senhor Jesus se agrada. E por ele se agradar dessa forma que você se coloca, dessa postura sua, ele faz o quê? Aumenta os seus anos de vida aqui na terra. Então esse é o mandamento do Senhor. E com promessa: honra o seu pai e a sua mãe, para que se multipliquem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E a outra coisa, que agora em toda a família é necessário a fé
em Cristo Jesus. A fé no Deus, buscar ao Senhor, buscar sabedoria, a fé e a sabedoria do Senhor, elas são pontos culminantes para a edificação de uma família forte, de uma família estruturada, de uma família que vai vencer as adversidades, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que em todos os momentos da nossa vida, Ele está conosco, e às vezes quando passamos nas dificuldades, todas as famílias, não diga assim, a minha não, mas não existe uma família que não enfrente dificuldade, não existe uma família que não enfrente momentos de adversidades, às vezes até conflitos internos dentro dela mesma. Mas o Senhor, se ela tiver fé firmada no Senhor, se ela buscar ao Senhor, se ela andar nos ensinamentos da palavra de Deus, ela vai saber que o Senhor está pronto a resolver, porque Ele não quer que o seu projeto venha à falência, Ele não quer que o seu projeto pare. Então Ele nos ajudará, fortalecerá, nos dará a sabedoria necessária para então assim darmos a volta por cima e fazer com que essa família, que às vezes o nosso adversário, ele lança algumas coisinhas para tentar muitas vezes criar situações aonde venha criar conflitos dentro da família, o Senhor então nos dando a sabedoria, nós vamos lá na raiz do problema, resolvemos e o nome do Senhor é glorificado, e essa família agora permanece unida. E olha, eu vou lhe contar rapidamente um exemplo. Havia em Salvador uma irmã Tidinha, o nome dela, ela já dorme no Senhor. Pense numa irmã, exemplo em tudo. Ela, para lhe dizer, eu testemunhei várias vezes essa irmã ser arrebatada e depois de tempos ela voltar novamente e contar as maravilhas que ela viu e fazer e dar os recados que Deus mandou ela dar. Era uma pessoa desta forma, desta maneira, mulher dedicada de oração, mulher do ciclo de oração. E ela, o esposo dela, não queria de forma nenhuma que o portão da casa dela ficasse aberto. E o portão ficava fechado o tempo todo. Mas parece brincadeira. No momento em que o esposo estava para chegar, pertinho da hora dele chegar, alguém da rua abria o portão. E quando ele chegava, o portão estava aberto. Aí quando ele chegava, mas eu não já falei com esse portão. Várias vezes aconteceu isso. E ela, mas não é possível, meu Deus, o portão estava, eu olhei na instante, o portão estava fechado. E aí quando foi um dia, ela parou e disse assim, não, eu vou orar para Deus repreender o inimigo que está tentando destruir a minha família. E fez essa oração. E ela foi lá e orou no ciclo de oração, pediu a Deus que repreendesse em nome de Jesus porque era um inimigo que estava de fato fazendo algo para criar um conflito, porque eles viviam maravilhosamente bem. E de repente, quando foi um belo dia, ela foi chegando, ela pegou, estava fechado, ela foi chegando. Quando ela chegou, aí alguém foi passando para abrir o portão. Ela disse, é você, né? Está repreendido em nome de Jesus, Satanás. Vai embora, sai daqui. Passou desse dia em diante. Nunca mais houve essa situação. Isso é por quê? Porque ela usou de sabedoria. Porque se ela fosse então, quando estava fechado, como é que eu vou fazer? Ela fosse brigar com seu esposo, criaria um conflito. Mas ela foi buscar ao Senhor em sabedoria. E Deus fez com que ela um dia pegasse. E naquele dia, passou daquele momento em diante, nunca mais apareceu ninguém para abrir o portão da casa dela, sempre permaneceu e a paz voltou a reinar ali naquele lar. Então o que nós precisamos ter? A nossa fé em Deus, buscar a sabedoria do Senhor, porque esses pontos, irmãos, são culminantes para nós mantermos a nossa família na presença do Senhor. Porque toda a base começa no amor, passa pelas situações que vivemos, as coisas que cada um precisa fazer, mas tudo tem que estar debaixo das mãos do Senhor, debaixo da sabedoria do Altíssimo. Então busquemos essa sabedoria para que possamos continuar vivendo na presença do Senhor, com as nossas famílias a cada dia mais ligadas, cada dia mais unidas, para que possamos assim cumprir o papel que Deus tem colocado em cada uma das nossas vidas aqui na terra, até que Ele volte para buscar a sua santa e amada igreja. Portanto, irmãos, famílias do Senhor, observemos cada um o que nós precisamos fazer
mas para estarmos agradando àquele que criou esse projeto e colocou nas tuas mãos. Aquele que ainda não tem, não se preocupe, vai chegar a hora. Então comece a se preparar agora, porque quando o Senhor lhe entregar, colocar você também para a formação de uma família, você vai estar já bem estruturado, bem preparado para que a sua família seja abençoada na presença do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Queremos somente